A minha história de vida, ela não era muito triste para fazer talvez um testemunho tão belo como o batismo. Quando eu decidi que eu ia frequentar a igreja adventista, eu comecei a enfrentar bastante problema na minha casa, porque a minha família não é adventista, eu não era adventista e não gostava de adventista. Eu sou nascida de família cristã e nessa igreja o batismo ele é realizado quando a gente é criança, de colo. Sempre me envolvi, só que foram surgindo coisas na igreja que foram me decepcionando e eu fui me afastando. Eu era uma pessoa, na faculdade principalmente, que não tinha muito escrúpulo do que falava. Eu falava o que vinha, gostava de falar tudo, eu era crítica, brigava com todo mundo. Eu discuti com a maioria dos professores que eu tive porque eu sempre quis as coisas do meu jeito, eu não aceitava que ninguém fizesse nada do jeito deles. Então, no momento desses meus na faculdade de querer cobrar as coisas dos outros, de querer discutir com as pessoas aquilo que eu queria, que eu achava que era correto, que eu acabei discutindo com uma pessoa que eu conheci na faculdade, que foi onde eu sempre falo que entra a história do meu pai de fé, que eu considero que é o Luiz Fernando. Meu povo de Cacoal, saudade de vocês aí, minha amada igreja, meu querido pastor. Eu conheci a Marta na faculdade e numa ocasião nós fomos fazer uma visita numa empresa em Vilhena e no retorno da visita, no ônibus, começamos a falar alguma coisa sobre religião. Eu a convidei a ir à igreja, ela disse que aquele sábado ela não podia ir e eu falei que quando ela quisesse ir, então que ela me avisasse. Às vezes que ele me chamava para ir para a igreja, nem sempre eu ia porque eu dizia para ele que eu não gostava de ir nessa igreja e que se um dia eu sentisse vontade eu ia por conta. A gente conversando uma vez, combinamos de vir para a igreja, acertamos o dia, só que nesse dia eu não vim. Eu acabei dormindo mais do que eu queria porque eu não senti vontade de vir para a igreja. Só que na outra semana a gente conversou de novo e eu resolvi que eu viria. Deixei a moto bem longe da porta da igreja porque eu estava com vergonha. Começou com a escola sabatina e eu nunca tinha visto uma coisa assim dentro da igreja, porque eu estava acostumada a entrar na igreja, a orar, rezar e ir para casa. Não cumprimentava ninguém, não conversava com ninguém. E quando eu vi que no início da escola sabatina a gente tinha aquele momento de conversar com as pessoas, de se inteirar junto com as pessoas e um falar como foi a sua semana, como foi o seu dia, agradecer por estar aqui, eu comecei a perceber que as coisas podiam ser diferentes na minha vida. No momento do culto, eu me lembro que quem fez o sermão naquele dia foi o pastor Cícero. Tudo que ele falou parece que foi direto para mim. Eu sentia que ele olhava para mim e falava para mim. E tudo que ele dizia era o que eu estava precisando ouvir. E no dia 28 de agosto, era o dia do primeiro Adorai que eu ia assistir. Para mim ia ser um culto normal. Só que quando eu entrei na igreja, que eu vi a igreja toda decorada, toda bonita, para um evento que eu não sabia como que era, eu sabia que ia ser um evento de muita música. Mas eu não sabia como que funcionava e também não sabia que tinha batismo nesse dia. E quando eu assisti o batismo, era batismo de jovens. E por eu já ser batizada, do jeito que eu fui batizada, eu comecei a pensar que aquilo não fosse tão correto. Quando as pessoas falavam para mim de batismo, eu brigava muito. E eu tenho uma irmã, ela casou e o esposo dela é da Igreja Assembleia de Deus. E ela começou a frequentar essa Igreja Assembleia de Deus. E eu fui a primeira pessoa que falei para ela que se um dia ela se batizasse nessa igreja, eu deserdava ela até como irmã, eu ia desconsiderar ela como irmã porque a gente já era batizado. Começamos a falar alguma coisa sobre religião, estávamos ali sentados um do lado do outro e não sei por que começamos a falar do batismo. E eu então mencionei a Marta a questão do batismo por imersão. E ela disse que não concordava, e ela falou assim, já brava para mim, mas Jesus também disse, deixai vir a mim as criancinhas. E eu fiquei meio assustado assim, com a reação dela e não comentei mais nada. Meu nome é Eliane, eu conheço a Marta já há 8 anos. A gente se conheceu lá no escritório, a gente trabalha junto. Toda vez que a gente ia falar de batismo para ela, que na verdade eu ia falar para ela de batismo, alguma coisa assim, era uma discussão enorme. Ela me criticava, tomava de mim. Dizia que batismo é um só. Aí eu comentava com ela que batismo não é assim, a gente pode se batizar outras vezes também. Eu falava para ela sempre assim que eu não ia batizar minha filha, ela ainda falava para mim que minha filha ia ser condenada, porque eu não batizei ela, né? Porque ela era criança e se Deus, se acontecesse alguma coisa com ela, se ela morresse, alguma coisa assim, ela
seria condenada. Meu nome é Laudineia, sou amiga da Marta, já há 19 anos, desde 92. Conheci a Marta quando vim de Espigão para cá e comecei a estudar na sala que ela estudava. Tenho duas irmãs adventistas e uma batizou bem antes da outra. E na época que eu contei do batismo das minhas duas irmãs, as duas vezes a Marta criticou por ela estar se batizando novamente. Quando eu assisti o batismo, era batismo de jovens. E por eu já ser batizada, do jeito que eu fui batizada, eu comecei a pensar que aquilo não fosse tão correto quanto deveria ser. Só que eu me senti com vontade de estar batizando, só que não aceitando aquilo, porque eu fui criada onde o batismo ele é um e não de uma única forma, ele é uma vez que você tem que ser batizado. E por eu já ser batizada, eu não queria ver aquilo. Só que alguma coisa me tocou tanto que eu me vi dentro do tanque e a partir daí eu queria poder me batizar. Continuei vindo para a igreja, continuei assistindo tudo, continuei estudando o que eu tinha que estudar. Eu comecei a sentir que eu precisava me batizar, que eu tinha que ter o batismo dessa forma na minha vida, quando eu percebi que algumas coisas podiam me travar, que o meu sentimento queria, mas a minha vida, a minha criação não queria deixar. Medo de enfrentar meus pais, medo de enfrentar muita gente da família e medo de mostrar para os amigos que eu era tão crítica, eu falava tanto mal de pessoas que se batizavam mais de uma vez, que para mim assumia que eu ia aceitar aquilo, para mim era difícil. Uma vez eu estava conversando com um amigo e ele disse para mim que não bastava eu apenas acreditar em Deus, eu tinha que descer do muro. Ou eu ia para um lado ou eu ia para o outro, eu tinha que decidir o que eu queria. Acreditar em Deus era uma coisa, agora viver essa crença era outra. Quando eu decidi que eu ia realmente me batizar, foi no dia 30 de dezembro. Mesmo querendo batizar, eu tinha que enfrentar meu pai e minha mãe. E eu não queria falar isso pra eles, não queria contar pra ninguém lá em casa, porque eles não iam, eu já sabia da resposta deles, eles não iam aceitar de jeito nenhum. Eu comecei a orar bastante e disse que eu ia contar pros meus pais. E eu pedia pra falar com eles, então, de preferência na mesa de café da manhã. A gente nunca tomou café da manhã juntos, os três. E nesse dia, a gente estava os três na mesa de café. E eu comecei a pedir pra Deus. Falei, Deus, deixa eu falar com meu pai e com a minha mãe. Eu pedi a situação, então eu precisava falar. Depois de começar a chorar bastante, eu olhei pra cima e perguntei pros meus pais, falei pra eles, vocês estão tristes porque eu tô na igreja adventista? A minha mãe não respondeu, mas o meu pai olhou para mim antes mesmo de eu terminar de fazer a pergunta e disse, triste eu não tô, mas eu não tô satisfeito, porque você mudou, você fez a tua família ficar longe de você, você está se afastando da sua família. Aí eu olhei para ele de novo e disse para ele, falei, então se eu resolver me batizar, vocês vão ficar piores, né? Aí ele só disse assim, você não é doida de fazer isso, porque você já foi batizada. E eu te eduquei, os teus padrinhos te educaram, tua mãe te educou, agora você vai desmentir tudo que a gente ensinou pra você? Eu ainda tentei argumentar com ele e disse pra ele que eu não estava desmentindo nada, que eu sempre acreditei, eu dou graças a Deus pela educação cristã que eles me deram, só que era um desejo do meu coração e eu queria. E eu ia fazer, eu só não sabia quando, mas o meu batizado ia chegar. E tudo que eu quero é hoje me batizar, é poder sentir que eu não sou apagada, porque eu sempre fui cristã, eu sempre acreditei nas coisas de Deus, sempre acreditei na Bíblia, embora não conhecia muito a Bíblia, estou estudando para isso, mas eu sempre quero estar onde eu estou, e eu me sinto bem, e eu sei que eu estou enfrentando muitos problemas em casa, eu enfrento meu pai, enfrento minha mãe, meus irmãos. A Marta é uma grande transformação, porque quem conheceu ela antes e conhece ela hoje, percebe na hora que ela era uma pessoa hoje totalmente diferente. Ela é mais paciente, mais calma, não se estressa facilmente quanto antes, né? É uma pessoa muito... Nossa, Deus fez uma grande transformação na vida dela. A igreja não muda ninguém. O que muda a pessoa é você sentir, é você perceber que você tem mudanças e que Deus trabalha em você. E eu quero continuar onde eu estou feliz onde eu estou. Eu sei que posso viver muito onde eu estou vivendo. Igual eu vi nas minhas duas irmãs, a mudança que tiveram na vida delas é o mesmo que eu estou vendo hoje na Marta.
acho que ela está bem melhor. O jeito de conversar, de tratar as pessoas, o jeito que ela fala, principalmente de Deus, da vida, do estudo da palavra. Nunca imaginei, pelo fato dela criticar tanto minhas irmãs, o que ela está se prontificando a fazer hoje, que é se batizar. Eu sinto que eu preciso disso e eu quero isso na minha vida. Mesmo que eles não estejam presentes aqui dentro da igreja, não venham assistir, eu sinto que eu não estou sozinha, que quem está com Deus tem tudo. Eu estou muito feliz pelo que está acontecendo, não choro de tristeza porque as tristezas já passaram. Eu quero me batizar e eu quero poder seguir a vida que eu escolhi do lado de Cristo, porque batismo para mim é um compromisso. E eu sinto que eu tenho que ter esse compromisso. Eu quero uma vida diferente, eu quero estar do lado de Deus. E eu quero ir para o céu. A Marta passou por algumas dificuldades, principalmente com relação a essa decisão do batismo. Tem uma marca importante na Marta, que sempre que ela ia à igreja, e muitas vezes ela chorava, o Henry mesmo me cutucava, pai, a Marta está chorando. E a gente nunca soube assim por que isso estava acontecendo com ela, mas acreditávamos que o Espírito Santo estava tocando o seu coração. E hoje, Marta, eu fico muito feliz por saber que você está se batizando, está entregando a sua vida a Jesus. Marta, estou muito feliz pela decisão que você tomou de se batizar. Foi uma alegria acompanhar o início da sua caminhada, da sua carreira. Você começou a ir na igreja, conhecer a Jesus. E mais maravilhoso ainda é saber que esse início, esse processo te levou a essa decisão tão solene, tão forte, uma decisão que afeta a nossa vida aqui e a nossa vida na eternidade também. E eu peço que Deus te guie, te guarde, que essa tua decisão possa se estender por toda a eternidade, que aquele que começou uma boa obra no teu coração possa completá-la até que Jesus volte. Aqui em São Paulo, quando a gente recebeu a notícia de que você ia se batizar, eu mesmo fiquei muito feliz, a gente estava contente, estamos tristes, né, que não vamos poder estar aí com você, mas a gente espera que a sua decisão seja para a vida toda e que em breve a gente possa se ver no céu. Marta, eu estou muito feliz que você vai se batizar. Um beijo.